Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando mais um programa A Hora do Esporte, o nosso encontro semanal sempre com personagens, com convidados do esporte, a falar das mais diversas modalidades. E hoje o meu convidado é para falar de algo que sempre gera uma certa polêmica. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que é apaixonado, tem gente que corre atrás, mas são indispensáveis. Estou falando dos árbitros e principalmente a arbitragem no futebol, sempre tão polêmica. Isso que eu não quero nem falar do tal do VAR. Mas estou aqui recebendo Claudinei Nascimento, um grande amigo profissional que se dedica à arbitragem já há muitos anos no futsal, no futebol de campo, e vai poder falar um pouquinho da sua história hoje já mais tranquilo, só cadenciando, só observando, fazendo aqueles bons relatórios, mas sempre ao lado dos profissionais de arbitragem. Ney, primeiro, muito obrigado, feliz 2025 para você, que seja um ano iluminado aí. Grande amigo, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Ô Lu, primeiramente agradecer o convite, obrigado, feliz 2025 para você, tudo de melhor na sua vida. E é um prazer estar aqui para falar de algo que a gente vivencia há mais de 15 anos e tem algumas peripécias, algumas coisas, mas o que você disse é verdade. É imprescindível dentro de uma competição você não ter arbitragem. Então hoje você não faz um campeonato sem arbitragem. A importância, né, que as pessoas dão, às vezes, na organização de campeonatos. Ah, porque o clube precisa disso. Ah, porque precisa de uma estrutura assim, assim, assado. Vai se investindo e, pelo menos nos últimos anos, se investia muito pouco na arbitragem. E a arbitragem é fundamental, né? Você precisa de um árbitro tranquilo, o árbitro com uma boa cabeça. Você vai ver os campos aí, ó, precisa de 2 vestiários, pro time A e pro time B. Opa, mas e pra arbitragem? Não, pra arbitragem você pode se troca ali no banheiro. Não, precisa de um vestiário também. Como é que você vê tudo isso? Como dizem, né, antigamente se trocava embaixo da arquibancada. Assim, a arbitragem, o árbitro, o papel do árbitro num jogo, eu falo que arbitrar é uma ciência. Por quê? Primeiramente, existe um ser humano por detrás daquela roupa, por detrás daquele apito, por detrás daqueles cartões. É um ser humano. Então ele tem que lidar com a sua própria emoção e tem que lidar com a emoção dos outros. Então, aquilo ali é uma arte, e eu falo, não é para qualquer um. Conheço vários colegas que fizeram cursos, mas no momento em que ele colocou o fardamento, entrou dentro de um campo, e a hora que a bola rolou, ele viu que aquilo não era para ele. Então eu falo que é uma ciência. E quando se diz assim uma ciência, ela envolve uma série de sensibilidades, né? Porque não tem uma regra muito clara, tipo assim, ó, você tem que gritar, você tem que ser enérgico, Não. você tem que olhar feio, você não pode conversar, você tem que conversar, ou você tem que ser tranquilo. Você tem que sentir, na verdade, cada partida, cada atleta, a relação, o extracampo, se tem mais torcida, se a torcida, como é que tá, porque assim, lógico que não vai mudar a regra do jogo, Sim. mas essa sensibilidade é importante, né? Por isso que, isso é muito importante, e é por isso que o árbitro ele tem a obrigatoriedade de chegar antes no local de jogo. Num jogo oficial de futebol de campo, o árbitro tem que chegar pelo menos 1h30 ou 2 horas antes, para ele ver todo o contexto, Caramba. entender toda a situação. No futsal você chega com 1 hora de antecedência, e no society também, para que você entenda toda a atmosfera externa, veja tudo, veja todos os detalhes, para que quando você está ali dentro, você já sabe com que você vai ter que lidar. E aí você vai fazer enquete referente à diretoria de arbitragem, referente às equipes da qual você vai arbitrar o jogo. Então você vai pensar em tudo isso para que você conduza a partida da melhor maneira possível. É o que você disse. O lidar com os acontecimentos dentro da partida, isso ninguém ensina. Curso nenhum ensina. Isso é a boa prática que você vai aprendendo com os mais experientes. Aí também tem a questão do profissional. Eu falo do árbitro, ele também tem que ter esse lado profissional. Ele tem que não só apitar, ele também tem que assistir jogos.
Porque, às vezes, assistindo o jogo, você aprende mais do que estando lá ativamente apitando, ministrando um jogo ou fazendo qualquer outra coisa. Agora me fala uma coisa, como é que você entrou nessa, né? Porque, pô, você é presente, né? Você jogava bola, ou você desde pequenininho falava assim, não, eu quero ser aquele de preto, eu quero ser aquele ali que, poxa, não tem uma torcida dele, todo mundo fala com ele. Qual que era, como é que você começou a entender que o seu negócio era com apito? Na verdade, eu joguei bola durante um tempo, tive lesões, e aí eu parei e comecei a organizar uma competição com um amigo. Eram as Olimpíadas do Grande ABC. Nós começamos a organizar essas Olimpíadas e eu comecei a ter contato com mais perto da arbitragem. E ali eu comecei a conhecer algumas pessoas onde me fizeram um convite. E eu prontamente falei, gosto do meio, gostava de estar ali no meio, ter sido jogador, então eu falei, não, eu vou atrás. E fui. E aí comecei a fazer o curso, fiz meu primeiro curso. De arbitragem, eu fiz o meu primeiro curso foi na Federação de Society com o professor Milton Matani. Sim. E da qual eu tenho várias histórias com ele e assim, saudoso Milton Matani. Ele adorava que eu chamava de Charles Miller do Futebol Society. Sempre aprendi muito com ele. Depois dali, fui pro futebol de campo, fiz federação e depois fiz federação de salão. Foi a última que eu concluí. Então, assim, só agreguei pessoas na minha vida que puderam me trazer na posição que eu estou hoje. Teve um momento da minha vida em que eu pensei em querer voos maiores. Foi quando eu fiz o teste da Federação de Salão, da CBFS, e lesionei o joelho novamente. Aí eu desisti. Foi quando eu falei, eu não quero mais, encerro minha carreira aqui e fico hoje sou ativo nas federações, porém não atuo efetivamente. E hoje eu ajudo mais na parte de supervisão em São Caetano, na Liga de São Caetano. E é o trabalho que eu faço hoje e, assim, gosto muito de estar no meio. Eu falo muito para minha esposa que eu não quero sair desse meio. Porque eu falo que para mim é o meu hobby. É o hobby que eu tenho hoje, é a arbitragem. Mas tem muita gente que hoje tem a arbitragem como carro-chefe dentro dos seus lares. Conheço muitos amigos que vivem disso. Mas eu acho que, assim, hoje a arbitragem no Brasil, ela deveria ser profissional. Ney, quando a gente entra nesse debate do profissionalismo, né, da arbitragem, primeiro eu queria colocar um ponto para você. O futebol amador, o que eu gosto de dizer varziano, mas as pessoas às vezes colocam uma conotação da várzea como se fosse algo desorganizado, algo ruim. Eu acho que não, a gente tem que falar na essência, e a várzea é uma essência, né? Eu não gosto daquela expressão, isso aí tá uma várzea, como se isso aí tá desorganizado. Eu acho que, muito pelo contrário, a várzea tem mostrado aí nas últimas competições mais torcida, mais organização, até mais investimento do que muito clube tradicional pelo Brasil afora. Mas hoje a gente já tem, por exemplo, profissionais de arbitragem que vivem, assim como tem dentro de campo, que preferem, eu prefiro atuar no futebol varziano do que jogar num clube do interior, por exemplo, que eu vou ganhar menos. A arbitragem também, hoje tem profissionais que vivem exclusivamente do amador? Tem. Tem muita gente hoje, muitos árbitros que vivem do amador. Por quê? O profissional, você tem a remuneração, falando isso de futebol de campo. Sim. Futebol de campo, remuneração é maior, ok. Só que quantas vezes você vai ser escalado dentro do mês? Então tem todo um critério para a questão de você ser escalado ou não. E o futebol varziano, vamos dizer assim, a várzea hoje, ela te proporciona atrativos mais rápido. Então você consegue chegar no seu objetivo mais rápido do que no profissional. Mas tem muita gente hoje que só vive da várzea. Deixou de ser profissional, árbitro profissional, para ficar só na várzea. Isso existe. Porque hoje eu imagino o seguinte, toda cidade do interior, ou Grande São Paulo, ou a gente falando para o Brasil inteiro, né? A gente está falando, lógico, para Nordeste, para Sul, para Centro-Oeste, para Norte. A gente tem muito campeonato amador. Sim. Por aí. E em várias cidades, às vezes organizado pelas secretarias de esporte. Então abre um leque muito maior, porque é a mesma coisa em relação ao futebol. Todo mundo quer ser o Neymar.
todo mundo quer ser o Cristiano Ronaldo, todo mundo quer ser o Messi, mas é a realidade do futebol, a gente sabe muito bem que é bem diferente, que as pessoas recebem, às vezes, um salário mínimo e olhe lá quando recebe. Então, o futebol amador, ele acaba proporcionando, se o cara tiver uma conduta correta, organizada, que ele vai errar, todo mundo vai errar, o atacante vai chegar na cara do gol, vai chutar para fora, o goleiro vai falhar no lance. Agora, se ele entregar ali pelo menos uma coisa organizada, que as pessoas tenham confiança no trabalho, ele tem condições de buscar, além de várias competições escolares, tudo isso que acontece hoje, né? Sim. Uma das coisas que eu costumo dizer muito isso quando a gente é questionado em relação a uma falha da arbitragem é o seguinte: o atacante errou um gol, você tem como substituí-lo. A equipe de arbitragem, a partir do momento que ela está escalada, ela está ali no jogo, você não tem como trocar. Infelizmente, acontece, falhas existem, são seres humanos. O que não pode acontecer? Qual que é a orientação que sempre é passado em cursos para árbitro? Interpretação é tua. Você tem a sua interpretação, eu tenho a minha, cada um interpreta de uma forma a regra. Agora, o que não pode se acontecer é erro de direito. Que é o que seria o erro de direito? É você errar realmente o que está descrito na regra. O erro de regra. Isso não pode acontecer. Erros de interpretação, a interpretação do treinador, a minha interpretação é totalmente diferente. Sim. De repente tem um lance lá que o árbitro julga ser mão na bola, o treinador fala que é bola na mão. Então, é muito relativo, depende muito do ângulo, depende muito do como está. A questão do árbitro hoje, viver hoje da arbitragem, só da arbitragem, é muito complicado. Por quê? Porque hoje você tem que ter a sua segunda renda. Tem gente que vive só de arbitragem. Mas, por exemplo, quando você lesiona? Hoje, se preocupam muito com os atletas. Tem muito casos de lesão de árbitro, assim? Tem. Existe muito caso de lesão. E quando você não tem uma estrutura por trás, a recuperação é por tua conta. Sim. E isso, não estou falando só do amador, estou falando do profissional também. O árbitro, se ele não tiver condições de pagar um convênio médico, de ter uma estrutura por detrás, ele sofre muito quando ele tem uma lesão, porque ele depende só dele, único e exclusivamente. Você falou das regras, né, e dos cursos que você fez. Para quem olha de fora, assim, de uma forma meio amadora ou diversão, o futsal, o futebol society, o futebol de campo, é muito igual, né? Time, um de cada lado, tem que botar a bola do outro lado lá, fazer o gol e tal, mas são muitas regras diferentes, desde lateral, saída de bola, reposição de goleiro, distância, barreira. Então, assim, o estudo é fundamental para quem queira ter uma renda ou quem sonha em ser árbitro, né? Sim, isso é fundamental. O árbitro ele tem que estar constantemente lendo a regra, porque percepções são diferentes. Às vezes você lê um trecho da regra hoje, você tem um entendimento. Quando acontece lá na prática, você olha, você vai ler novamente, você tem uma outra percepção daquilo que você tinha lido antes. Então, assim, muito... Eu falo que a arbitragem ela é constante aprendizado. Você aprende todo dia. E outra, nenhum árbitro que entra autossuficiente dentro de um local de jogo, que ele fala assim, ó, eu sei a regra de A a Z, também comete erros, comete falhas. Sim. É normal, isso é natural. Todos nós... Muita gente fala assim, o árbitro veio mal intencionado. Não. Ninguém sai da sua casa com má intenção de prejudicar A ou B. Acontece falhas, como acontece falha de jogadores, de treinadores. Tem dia que o treinador não está com a mão boa, ele faz uma escalação ruim e o time dele perde. Às vezes o time dele sendo superior. Então, assim, todo mundo tem os seus dias de altos e baixos. E, assim, a arbitragem, principalmente no amador hoje, eu falo muito isso. Todo mundo se preocupa com muitas coisas. É o que você falou no início da entrevista, a questão é a seguinte, todo mundo se preocupa com o time, se preocupa com o local de jogo, se preocupa com o vestiário A, B ou C, mas se esquece, se não tiver arbitragem não tem campeonato. E infelizmente não é dado a valorização devida ao oficial que está ali, né, a equipe que está ali. Muitas vezes os culpados são os próprios dirigentes, os dirigentes de arbitragem, quando eu falo dirigentes de arbitragem. Por quê?
existe uma desvalorização muito da mão de obra. O árbitro olha antes assim, por exemplo, eu vou apitar o time A contra o time B, e aí ele dá uma olhada um dia antes, pô, quem é o artilheiro do time A? Porque a gente ouve muito o pessoal falar assim, ele deu cartão amarelo pro cara que estava pendurado, ele sabia que ele estava pendurado. O árbitro tem isso, ou então tem também, às vezes, olha, fica a semana inteira falando, aquele jogador tem 2 cartões, ele não pode tomar o terceiro. E aí o árbitro fala assim, poxa, eu vou tentar evitar de dar o terceiro. Tem isso, assim, como de estudar o jogo? Você estuda o contexto do jogo, não significa que você estuda jogadores. Sim. Você estuda o contexto por quê? Porque às vezes, por exemplo, é um jogo de classificação. É um jogo que vale vaga, disputando primeiro e segundo, ou está disputando para ver quem vai a liderança de um campeonato. Você estuda isso. Agora, individualmente, cada participante, não. Isso não é feito. Por quê? Até para não gerar esse tipo de conversa. E mesmo assim, sempre acaba gerando. Acaba gerando. Agora, é uma missão, né, cara? Porque, assim, são fundamentais, como a gente disse. Agora, sempre são questionados. Até isso desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo existe uma contestação da regra, assim, daqueles que aplicam a definição final. É um prazer a mais, assim, também, ser um profissional de arbitragem? Eu falo que, assim, é algo que hoje, eu falo que eu brinco até, às vezes, falo que aquilo é viciante, é muito viciante, e é uma coisa que você sempre quer estar. Por mais que você não, às vezes, está, que nem eu estou ultimamente só de observador, às vezes eu tô lá, às vezes eu tenho vontade de catar o apito e falar, eu vou apitar esse jogo, porque o cara tá nervoso. O cara tá nervoso, às vezes o cara tá passando por alguma situação, e você olha assim, você fala, meu, vontade de estar ali dentro, poder tentar amenizar a situação. Mas assim, é algo muito viciante, é algo muito prazeroso. É prazeroso fazer esse trabalho. E eu repito, não é para qualquer um. Boa. Ô Ney, vamos dar uma paradinha. Tá bom o papo, né? Mas próximo bloco, eu vou dar uma apertada nele. Eu quero ouvir umas histórias, né? Será que ele já saiu no camburão? Será que ele já teve que pular muro? Daqui a pouco a gente conta, rapidinho o intervalo aqui no programa Hora do Esporte. Daqui a pouco a gente volta. Opa, beleza, voltando aqui o programa A Hora do Esporte, hoje com o Claudinei Nascimento, profissional de arbitragem experiente. Primeiro bloco, né, bloco macio, tranquilo, falando sobre essa carreira maravilhosa, tudo aquilo que envolveu e para você também que quer empreender, quer ter uma nova profissão, sonha em ser árbitro, o Ney abriu aí todas as portas para você ter essa ideia e botar, né, isso em operação, estudar bastante, que é fundamental. Mas é o seguinte, né? Eu quero saber da prática agora. Lá dentro, realmente, o bicho pega, né? Pega e pega bem. É aí onde você tem que ter o discernimento para lidar com as emoções alheias. Porque é bem complicado. Você pega a gente ali com temperamentos diversos. Tem gente que vem com você, conversa numa boa. Tem jogador que ele só vai entender você falando com ele, infelizmente, proferindo palavrões. Ele só entende dessa forma, ele não entende você falar um por favor, um com licença, ele não te respeita dessa forma. No momento que você fala a mesma linguagem que ele te entende. E tem jogador que, infelizmente, ele vem gritando, vem bravejando, e você tem que gritar na mesma altura, e assim, é tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Você tem que pensar muito rápido. Essa decisão você tem que tomar ali, né? Segundos. É fração de segundos. Legal. É a mesma decisão quando acontece um pênalti, acontece um lance de uma falta, você tem fração de segundos para você tomar a decisão. Se aquela falta, se na sua análise é para amarelo, não é para vermelho, é só uma falta de jogo, então é tudo na fração de segundos. Antigamente as pessoas acho que deixavam até rolar mais, né? Hoje tem algumas não, né? As regras estão sendo mais
aplicadas, mesmo assim tem o pessoal que é maluco, às vezes dirigente, que quer invadir e tal. Você já passou por isso, assim? Já. Dirigente que invadiu, Já. jogador que chegou, foi expulsou o cara que te agredir ali dentro? Já passei por algumas situações, inclusive uma delas a minha mãe e meu irmão presenciaram, e eles foram embora, que eles não aguentaram de ver como é que era a pressão. Pô, eles foram embora, pô, seu irmão, nem pra entrar pra te defender. Cara, foram embora que irmão, hein? Parceiro, hein? Foram porque eles não aguentaram a pressão, porque o problema não era comigo, o problema era extra-campo. Ah, tá. Foi no campo do Madureira, eu tava apitando o jogo e a torcida começou a brigar entre elas. E os jogadores queriam sair do campo. Eu falei, se sair, eu vou encerrar a partida. Só que aí, o problema depois veio pra dentro do campo. Os jogadores falaram, já que eles estão brigando, lá vão brigar aqui também, dentro. Aí virou pra dentro do campo. Então, tipo assim, eles não suportaram a pressão. Então, essa foi uma das... Já saí escoltado pela rota. Sério? Lá no Jardim Romano. É bacana. Copa Brahma. Mas dentro do carro? Não, Pô, meu carro veio escoltado por eles até a Marginal. Caramba. Foi um Copa Brahma. Isso é um troféu, né, pro árbitro, Cara, né? não, sair escoltado, pô, imagino. Não é um troféu, muito pelo contrário. Eu não vejo como troféu. Alguns veem como troféu, eu não vejo. O que aconteceu? Nós estávamos fazendo um jogo da Copa Brahma no campo do Jardim Romano. O alambrado era mais baixo que essa plataforma aqui, pra você ter ideia. E 2 times de Vila disputando, valendo vaga. Eu estava no apito, tinha meus 2 companheiros na assistência. E um dos torcedores estava o tempo todo atrás do bandeira xingando. E o assistente... E a gente sempre conversa no vestiário e fala, evita retrucar o xingamento. Porque quando você retruca o xingamento, você piora a situação. E ele caiu na besteira de xingar o rapaz. Aí pronto. E o rapaz era do comando da Vila Romana. Cara, aí terminou o primeiro tempo, fomos pro vestiário, chamamos o representante da federação, que a Copa Brahma era pela federação. Chamamos o representante, conversamos com ele. Falou, a situação é essa, assim, assim, assado. E nisso veio um rapaz do time do Jardim Romano, falou, pessoal, o que está acontecendo? Porque aquele cara está transtornado, ele foi lá na porta do vestiário falando que ia matar o assistente. Que beleza. Aí eu falei, quem é esse cara? Ele falou, é o cara que comanda aqui. Aí perguntamos pro assistente o que tinha acontecido, ele falou, o cara me chamou de filho da puta, eu peguei e xinguei ele também. Falei, mano. Aí a gente já tinha conversado, falei, tudo bem, então vamos recuar, vamos tentar... Vamos tentar inverter. Bandeira 1, o assistente 1 vai pro outro lado. Ele tava como assistente 2, vai pro assistente 1 e tal. Sim. Aí o cara... Deu a volta e ficou lá. Aí chegou uma situação que o cara falou, eu vou matar o assistente. Aí o mesmo dirigente que foi falar conosco, ele voltou, ele falou, não vai dar pra continuar o jogo com esse cara aqui. Esse cara vai fazer alguma presepada e vai prejudicar todo mundo aqui. Aí paramos o jogo. Chamei o representante, chamei os 2 dirigentes, tanto de uma equipe quanto da outra, desci pro vestiário com ele, chamei os capitães. Falei, eu tenho 2 possibilidades. Quais? Já tínhamos chamado segurança, tínhamos chamado policiamento, tudo, mas mesmo assim, até a policiamento chegar, aí os caras, não, vamos continuar o jogo. Eu falei, de 2, uma. Ou a gente encerra a partida, por falta de segurança, você deixa a federação remarcar o jogo, ou então nós vamos fazer o jogo em 2. Eu vou trabalhar com um assistente e o outro eu vou deixar no vestiário, a hora que o jogo voltar a rolar, ele vai embora. Aí os capitães falaram, e eu falei, só que aí eu preciso da ajuda de vocês, dirigente, e de vocês, capitães. Porque se começar o oba-oba dentro do campo, a gente para o jogo, encerra e vai todo mundo embora. Não, a gente vai continuar o jogo. Aí eu fiz o jogo, com um assistente só? Um assistente só. Ele cuidou de um lado e eu cuidei do outro lado do campo. E assim a gente fez o jogo. E no decorrer do jogo, o representante da federação pôs o cara num táxi e mandou embora. Para que o cara não percebesse que ele tinha ido embora. E o cara achando que ele estava no vestiário. Então, o que aconteceu? Fizemos o jogo, terminou 1-0, time de Jardim Romano, o jogo. Quando nós entramos no vestiário, que eu fiz o relatório, tudo tal, o cara do lado de fora transtornado achando que o assistente estava conosco. E ele falou, não vai sair ninguém vivo daqui. Quando a ameaça passou de 1 para todos, nós tivemos que acionar e ele falou,
Vocês só vão sair daqui se a rota vier. Aí o representante da federação pegou, ligou pro diretor de comissão de arbitragem, o Arthur na época. O Arthur pegou, ligou pro comandante da rota. Vieram 6 viaturas da rota. Caramba. Vieram 6 viaturas da rota. E você conta uma história dessa, assim, você tem uma tranquilidade e tal. Naquele momento, você tinha essa mesma tranquilidade? Como que foi lidar com isso? Naquele momento eu não tinha essa tranquilidade. Você já começa a pensar na família. Você já começa a pensar em tudo, cara. Você começa a fazer uma autoanálise da sua vida. Por quê? Porque é um rapaz que não tinha nada a perder. Uhum. Ele não tinha nada a perder. Ele estava ali decidido o que ele queria. E nós estávamos ali. E assim, o time dele ganhou o jogo, mas mesmo assim ele já estava com aquilo na cabeça que ele ia matar o assistente. Por uma palavra. Por algo que ele retrucou É por isso que eu falo. Quem tá ali dentro tem que lidar com a emoção. Eu, outro dia, estava vendo um campeonato de... Cara, era... Acho que sub-11. E aí tinha uma mãe... A mãe começou a xingar o juiz, mas ela começou falando... E sub-11, eu tô falando de crianças de 9, 10 anos. E aí a mulher falava vários palavrões. E ela xingando o árbitro. E xingando, umas palavras pesadas, assim, até... E era um ambiente que só tinha paz, assim, então ficava muito constrangedor, não era aquele ambiente de torcida, de batuque, então tudo que a pessoa falava, você ouvia. E aí, em determinado momento, o árbitro da partida chegou próximo à lateral e falou pra ela, meio, cala a boca, tal, pô, você tá falando muita bobagem, tal. E aí ela, pô, gritando, e cada vez mais palavras mais sérias. E aí você via que o árbitro, no trabalho dele, estava ficando meio incomodado com aquilo tudo, porque era um ambiente que até os próprios outros pais ali do mesmo time estavam incomodados. E aí uma falta, o menino simulou a falta, tal, caiu no chão, e aí o árbitro falou, não foi falta, e levanta, vamos levantar logo, assim, falou alguma coisa nesse sentido. Aí a mesma mulher que estava falando uma série de absurdos ali, ela vira e fala assim, olha como você fala com a criança, você não tá vendo que é só uma criança? Olha o jeito que você fala. Aí, pô, todo mundo começou a rir, que eu falei, poxa, quer dizer, ela pode ofender, falar absurdos ali. Aí ele deu uma bronca, não sei se deveria dar, mas enfim, ele quis dar até uma forma de orientação. E aí ela se colocou assim como a puritana, sabe? Esse discernimento vocês têm que ter o tempo inteiro, né? Com essas loucuras. Tem que ter o tempo todo, porque assim, você viu que ela vai de 0 a 100 muito rápido. Sim. Essa mãe demonstrou que ela vai, a emoção dela vai de 0 a 100 muito rápido. Então assim, nós temos que lidar até com isso. Essas são as emoções que a gente lida não só na beira de campo, mas dentro de campo com o jogador também. Dentro de campo, dentro da quadra, o tempo todo. Você tem que lidar com a emoção do atleta, ele também vai de 0 a 100 muito rápido. Ou ele é muito tranquilo, ou ele é muito eufórico. Então, assim, na mesma hora que ele tá bem com você, tá perdendo o jogo, ele tá te criticando, tá reclamando com você. Mas a partir do momento que ele passa a ganhar, você é a melhor pessoa do mundo naquele momento da partida. Então, assim, são emoções distintas que você lida o tempo todo. Essa questão dos pais, hoje, principalmente em categorias menores, é o maior problema hoje. Por quê? Os pais se destemperam muito rápidos. Eles se destemperam muito rápido em questão do jogo. Se o filho dele não entra, ele xinga o treinador. Se o filho dele entra e ele acha que sofreu uma falta, ele xinga o árbitro. Então, tipo assim, é o tempo todo. Se o atleta entra um pouquinho mais forte, o atleta adversário entra um pouquinho mais forte, aí passa o xingamento. Não é mais pro árbitro, não é mais pro treinador, é pro atleta adversário. Então, assim, muitos tumultos, principalmente no futsal, vou falar do futsal agora, muitos tumultos que acontecem entre torcidas em categorias menores, geralmente é por culpa dos pais. Dificilmente é por culpa do atleta. Porque na verdade, às vezes, o pai do menino tá sentado do seu lado, porque não tem divisão, Exatamente. Né? Aí você fala, esse jogador é desleal, aí o pai tá ali e fala, não, ele não é desleal, ele é meu filho, e aí já... Uma coisa que eu vejo e eu valorizo demais dentro do futebol da várzea, né, do amador em geral, é que é o seguinte, você que atuou nessas duas esferas, o árbitro que atua futebol super profissional, lógico que tem dificuldade, tem pressão também, só que é o seguinte, você tá num ambiente, por exemplo, um estádio de futebol,
vamos falar lá no Morumbi, cabe 70 mil pessoas. Só que 70 mil pessoas que entraram naquele jogo, elas todas foram revistadas e você tem um corpo de policiamento todo em volta do gramado. Ponto. No futebol amador, no futebol varziano, você tem 200 pessoas só assistindo, mas nenhuma foi revistada. E não tem policiamento. Às vezes tem um segurança do evento ali e tal, que não serve para conter um tumulto. Então, eu digo assim, quem apita no amador deveria ser o contrário, né? O cara, para chegar no profissional, ele teria que passar primeiro para um amador, porque ali realmente é o negócio muito mais difícil, né? O amador, ele é uma escola, vamos dizer assim. Muitos dos árbitros hoje que estão de ponta, a grande maioria passou pelo amador. O amador, ele te ensina coisas que o profissional não vai te ensinar. Porque o profissional tem todo um protocolo. Existe o protocolo, então você vai seguir aquele protocolo. Feito o protocolo, o que saiu do protocolo, você sabe quais as sanções que podem lhe causar. Então, no amador não tem. No amador, o protocolo é de acordo com a organização. E cada organização trabalha de uma forma. Tem organização que te dá um respaldo maravilhoso. Tem organização que já não te dá todo esse respaldo. Aí cabe o profissional saber onde ele quer estar, onde ele não quer estar. Às vezes, uma coisa que acontece, às vezes a pessoa olha muito o lado financeiro. Quanto eu vou ganhar nesse jogo, quanto eu vou ganhar naquele. Às vezes é preferível você perder 40, 50 reais e ir no lugar que você tem uma segurança do que você ir no lugar que você vai ganhar mais e você não vai ter essa segurança. Vou dizer. Você conhece assim, árbitros que chegaram realmente a ser agredidos assim, de uma forma feia? Assim? Sim. Sim. Inclusive tivemos uma situação com um amigo nosso, Marcinho, lá em São Bernardo. Já fazem alguns anos. Onde a própria torcida, o SAMU atendendo ele e a torcida disparando rojão no SAMU. Caramba. No momento do atendimento. Ele foi agredido por um atleta. Ele ficou bastante tempo internado devido a essa agressão. E foi por causa... E, tipo assim, foi um momento, assim, que eu vi... acho que foi uma das piores agressões que eu vi, porque, assim, a atitude da torcida, disparando rojão em quem estava tentando salvar uma vida. Eu achei, assim, para mim foi uma das piores cenas de agressão que eu pude presenciar dentro de um campo de jogo. Tiveram outras, mas essa para mim foi a que mais marcou. Boa. Ô Ney, por essas e outras, em algum momento passou pela sua cabeça de abandonar a arbitragem? Sim. Quando eu acho que eu sofri uma das piores agressões que alguém pode sofrer. Eu tomei uma cusparada no rosto. Para mim, assim, foi a agressão que mais marcou minha carreira como árbitro. E por vários momentos eu pensei em desistir quando isso aconteceu. Você na hora teve algum tipo de reação? Não, porque assim, o jogo era um jogo da várzea. O White, ele gostava de querer sair na mão, né? O White... Sim, mas nesse caso não, porque era um jogo bem intenso, era um jogo bem complicado, por isso que eu falo da questão da organização do evento. É importante quando o árbitro chega no local do jogo a receber a informação. Era um jogo de decisão, nós não fomos informados que era um jogo decisivo, e no decorrer do jogo, o filho do presidente do time fez uma falta para cartão vermelho, eu expulsei, no que eu expulsei, ele levantou e deu a cusparada no meu rosto. Então, tipo assim, isso para mim foi acho que era preferível ter tomado um tapa, já tomei tapa, já tomei empurrão, mas eu acho que para mim essa foi a agressão que mais marcou, que quase eu desisti de tudo por causa disso. A gente lembra, né, a eterna cusparada do Neto no Zé Aparecido, que ficou, né, muito famoso. E até hoje tem muita gente que lembra essa passagem, por mais que o Neto tenha pedido desculpa, tudo, mas enfim, o ato aconteceu, né? Ney, quero te agradecer, desejar sucesso aí. Obrigado. Na temporada 2025 e muita sorte, muita saúde, muita sobriedade pelos campos Brasil afora, mas saiba o seguinte, que a gente tem uma admiração muito grande, porque, como eu disse no início,
os profissionais de arbitragem são indispensáveis, assim como dentro da magia do futebol, os atletas, as histórias, as camisas, os veteranos, mas é muito legal que a gente fale também dos árbitros que são, sei lá, extremamente importantes aí para a sequência do futebol. Obrigado mesmo e até a próxima. Eu que agradeço, Lu, agradeço mesmo aí de coração o convite. É muito bom falar de arbitragem, tem N amigos, a arbitragem me trouxe muitos amigos, amigos mesmo para a vida toda. E eu falo que, assim, eu te conheci no campo de jogo, lá na época da federação do professor Milton Matani, quando você fazia os jogos lá. Então, assim, para você ver, são exemplos de amizade que vem para a vida, que a gente se conhece aí dentro de campos de jogo, dentro de trabalhando junto ou não trabalhando indiretamente, mas, assim, eu só tenho a agradecer, porque é um prazer falar sobre arbitragem. Show de bola, valeu. Obrigado. Claudinei Nascimento, nosso convidado. Gostaram? Gostou, né? Eu também gostei bastante do nosso bate-papo. Respeitem os árbitros, vocês aí pelo Brasil afora, viu? Porque a galera sai para se divertir e para trabalhar da mesma maneira que você sai. Errar, meu amigo, você também erra, né? O atacante chuta para fora, o goleiro toma o gol, o meia dá um passe errado, isso é absolutamente normal e segue a vida. Grande abraço para você, semana que vem eu volto com mais personagens, com mais convidados, sempre aqui no programa A Hora do Esporte. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, valeu galera, valeu Brasil.